Nós renascidos nas águas do batismo, fazemos hoje de Cristo a memória. Escutem todos a voz do amado Filho, é a voz do Pai que ressoa em nossa história. Olá, queridos amigos, leitores de nossa paróquia, participantes e animadores dos grupos bíblicos de reflexão. Nós estamos aqui no batistério da nossa igreja porque nós queremos nos preparar para a liturgia do próximo final de semana. No domingo, dia 10 de janeiro, a festa do batismo de Jesus. Com esta festa, nós encerramos o tempo litúrgico do Natal. Lembram que nos outros vídeos nós comentamos que o tempo do Natal não é só o tempo do nascimento de Jesus, é mais do que isso. O tempo litúrgico do Natal é o tempo próprio das manifestações de Jesus. Neste tempo nós celebramos 5 grandes manifestações. A primeira com o dia do Natal, o nascimento de Jesus, a primeira manifestação do Senhor para nós. A segunda manifestação é no domingo seguinte, festa da Sagrada Família. A terceira manifestação de Jesus, no dia 1º de janeiro, solenidade de Maria, Mãe de Deus. A quarta manifestação celebramos no último domingo, a Epifania, o dia que os magos chegam no presépio. E nos magos nós reconhecemos o mundo inteiro. E a quinta manifestação de Jesus, que encerra esse tempo litúrgico do Natal, a festa do batismo, quando o Pai manifesta Jesus publicamente e a sua missão. Percebam que aqui nós demos um salto, da festa da Epifania, do Cristo Menino, já para a festa do batismo, quando o Senhor já está ali com mais ou menos 30 anos e inicia a sua vida pública, a missão de anunciar para todas as pessoas, para as cidades, para os povos, o reino de Deus. Passamos ao primeiro passo com a leitura, onde nós vamos observar o texto das leituras, as palavras, os personagens e os lugares. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirares os cativos da prisão, livrares do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Percebemos aqui nessa leitura ainda uma tonalidade de Natal. Nas leituras do tempo do Natal se ouve muito falar da luz das nações, liberdade para os presos, E aqui nós percebemos ainda então essa tonalidade do tempo do Natal. Chamo atenção para algumas palavras que podem aí nos confundir durante a proclamação. No começo, já tem aquela palavra composta, minha alma. Então, cuidado para a gente não pronunciar o A no final do minha, porque ele tem um apóstrofe, naquele risquinho em cima. Então, a gente pronuncia tudo junto, minha alma. Depois, também no começo da leitura, tem uma frase com um travessão no meio, um risco. Então ali a gente também faz uma pausa, como se aquele risco trouxesse uma vírgula. Então, mas por que não tem vírgula? É porque a vírgula denota uma continuação de frase. E o travessão, ele traz uma explicação da frase anterior. Mas a pausa que a gente faz é como uma pausa de vírgula.
Outras palavras que não são difíceis, mas que não estão no nosso cotidiano, são as palavras ali, por exemplo, clama, cana rachada, pavio que ainda fumega, né? Então são expressões que a gente não pronuncia sempre, então podem nos confundir um pouco também. Esmorecerá, outra palavra que está mais ali no final da leitura, que a gente deve tomar um pouquinho de cuidado. Ali diz assim, tomei pela mão. E aí quando ela está escrita lá no livro, talvez a gente pode confundir com tornei. Então cuidado que essa palavra, né, com essa expressão, é tomei pela mão. Depois também os acentos, né? Por exemplo, no final da palavra constituir, o acento está no último i. Então a gente acentua lá o final da palavra, onde tem o acento. Constituir, como o centro da aliança. Também outra expressão, a gente conhece a expressão cetro, mas aqui então cuidado para a gente não confundir, aqui é centro de aliança. O salmo responsorial, cantado então o refrão pelo grupo de cantos e o leitor proclama a estrofe. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Aqui tomar cuidado com algumas palavras, especialmente lá na última estrofe, né? Reboando. Depois, templo. Cuidado porque a gente corre o risco de pronunciar tempo, de relógio, de tempo, né? Mas não, aqui é templo, templo de estrutura, né? Templo de instituição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o Evangelho, tirado então de São Marcos. Lembrando que esse ano litúrgico que nós estamos vivendo é o ano litúrgico B, onde as leituras, especialmente o Evangelho, né, de cada domingo, é retirado mais do Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água,
mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bonito as leituras desse final de semana que nos ajudam a meditar sobre o batismo de Jesus, esse mistério de manifestação do Senhor para nós, e também sobre o nosso batismo. A partir do batismo, Jesus começa a sua grande missão. A partir do nosso batismo, nós começamos a nossa grande missão cristã. Por isso que a Igreja Católica tem o costume de batizar desde criança, para que desde o início da vida nós possamos tomar consciência aos poucos da nossa missão de cristãos, filhos amados de Deus. Faço lembrar que a gente não pode pensar que o batismo de Jesus é a mesma cerimônia do batismo que nós conhecemos hoje. Então a festa de hoje, a festa desse final de semana do batismo de Jesus, não se trata do batismo sacramental, como a gente conhece hoje. Todos os sacramentos da Igreja, os 7 sacramentos, especialmente o batismo, ele só tem sentido cristão, só tem sentido sacramental a partir da morte e ressurreição de Jesus. O evento da Páscoa é o evento inaugural da Igreja. A partir da ressurreição, os sacramentos, eles fazem parte, são incorporados à vida cristã. Aqui, o batismo de Jesus se trata daquela cerimônia penitencial que João Batista realizava na Galileia. Era apenas um batismo de conversão. Não era ainda o batismo sacramental. Este, Jesus vai consagrar na ressurreição. E depois da ressurreição, Jesus institui o batismo como nós conhecemos hoje. Quando ele diz assim: Ide por todo o mundo, anunciai a todos os povos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João, que é um batismo anterior, é apenas uma cerimônia ritual de conversão, para lembrar o povo de que precisa se converter. Se nós formos olhar hoje na nossa liturgia cristã, o que é também uma cerimônia de conversão? É, por exemplo, a distribuição das cinzas na quarta-feira de cinzas. Né? A distribuição das cinzas é uma cerimônia de conversão, né, que lembra as pessoas de que precisam se converter. O batismo de João é a mesma coisa. Era uma cerimônia que lembrava as pessoas que precisavam se converter, porque o Messias estava próximo. Muito bem, se Jesus é Deus, se Jesus não tem pecado, ele não precisava passar por essa cerimônia de conversão pelo batismo de João. Mas Jesus quis se manifestar à humanidade de modo humilde. E Jesus, sendo totalmente Deus e santo, mas também sendo totalmente homem e, portanto, carnal, ele quis se solidarizar com a humanidade. Sendo também um de nós, ele quis passar por essa cerimônia, para que também nós pudéssemos alcançar as graças que ele tem para nos dar. Santo Agostinho, ele diz assim: Jesus, ele passou pelo batismo de João por humildade, para que nós, por necessidade, passamos pelo batismo de Jesus. Então aqui temos 2 momentos distintos: o batismo de João, que celebramos aqui Jesus passando nesse momento, e o batismo sacramental. O batismo de João, Jesus não precisava, mas quis passar por humildade. Já o batismo de Jesus, que é o batismo de vida nova, nós necessitamos, porque somos frágeis. Jesus, sendo homem, abraçou toda a nossa fragilidade, para que nós um dia pudéssemos alcançar também a sua santidade. Então, que bonito celebrar o batismo de Jesus, celebrar também na Eucaristia o mistério pascal, celebramos também o nosso batismo, para que nós também possamos um dia chegar à santidade que Cristo veio inaugurar com as suas manifestações aqui na terra. Então encerramos esse tempo do Natal
com essa bonita festa do batismo de Jesus, lembrando o dia do nosso batismo, quando começou a nossa missão. Papa Francisco, ele nos alertou certa vez dizendo que o batismo não é só um dia, mas o batismo é uma caminhada. Portanto, não devemos perguntar que dia que nós fomos batizados, mas devemos perguntar mais ainda, o que nós estamos fazendo hoje do nosso batismo? Né? Se a gente for parar para pensar aí, quanto tempo faz que você foi batizado? Né? Eu fui batizado há 29 anos atrás. E será que esses 29 anos da minha vida eu consegui colocar em prática o meu batismo? Será que você, né, no tanto aí de tempo que você já tem como batizado, como cristão, filho de Deus, você já conseguiu alcançar aquele patamar que exige um filho de Deus? Então que nós possamos aí meditar um pouco nesse final de semana sobre o nosso batismo, na festa do batismo de Jesus. E vamos juntos fazer a nossa oração com as preces da comunidade. A resposta da nossa prece desse final de semana será: fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. No batismo, assumimos uma vida nova em Cristo. Por todos os batizados, para que se lembrem do dia de seu batismo e vivam com alegria a graça divina da vida nova em Cristo, rezemos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. Ser batizado significa assumir a mesma missão de Jesus. Para que sejamos testemunhas da alegria da fé, do compromisso com o reino e com a verdade divina, rezemos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. A vocação do cristão é ser sinal de Cristo. Pelos cristãos leigos, para que sejam sinais de Cristo no ambiente social em que vivem, rezemos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. A comunidade é lugar de encontro e de celebração da fé. Pelas comunidades cristãs, para que sejam fortalecidas no Espírito de Cristo, sejam missionárias e nelas todos se alegrem e vivam em comunhão fraterna, rezemos. Fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. E como compromisso, contemplação desse momento, possamos assim assumir um compromisso concreto de olhar para a nossa vida batismal e assumir algum compromisso que possa melhorar a nossa vida de batizado. O que significa ser batizado? Filho de Deus, membro da igreja e herdeiro do céu. O que eu posso fazer essa semana para que eu me torne um melhor filho de Deus, um melhor membro da igreja e um melhor herdeiro do céu? Então cada um assuma um compromisso concreto para que a gente reanime e reavive a nossa vida de santidade. Nós renascidos nas águas do batismo, fazemos hoje de Cristo a memória. Escutem todos a voz do amado Filho, é a voz do Pai que ressoa em nossa história.